Olá, pessoal! Estamos aqui de volta então em nossa videoaula de número 3 que trata sobre a Era Vargas. Falaremos hoje sobre o período então da Era do Rádio, que foi muito importante para o Getúlio Vargas, a construção, uma tentativa de construção de uma identidade nacional, a construção de uma cultura nacional imposta de cima para baixo então, e falaremos sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e com o fim da Segunda Guerra Mundial, a saída do poder então de Getúlio Vargas, certo? Então vamos lá. O rádio, que ainda escutamos e podemos escutar inclusive através de celulares e aplicativos, desde a sua criação, ele sempre foi muito importante para a difusão de ideias, de informações e de cultura em todo o planeta. E no Brasil ele teve e ainda tem uma importância gigantesca. Como na época não existiam redes sociais, não existia televisão, então o governo brasileiro da época se utilizará do rádio para fazer as transmissões. Por exemplo, a Hora do Brasil, às 19 horas em Brasília, foi criado durante o governo Vargas. E esta era uma forma, então, de colocar a par a população das atitudes, enfim, da governança, né, do que foi feito durante o governo, leitura do Diário Oficial da União, enfim. Até hoje existe, tá? Então ele surge neste período e com este intuito. Nós teremos também grandes programas de auditório que eram transmitidos via rádio, onde as pessoas adoravam, gostavam muito. Então tinha festivais nacionais, tinham radionovelas. Conta a lenda, segundo a minha mãe, que ela, enquanto criança, adolescente, enfim, escutando lá no final da noite com sua família, porque tinha-se uma eletrola, era quase um móvel, né, onde era o rádio, as pessoas se reuniam lá para assistir a radionovela, não telenovela, radionovela. Conta a minha mãe, então, que o nome Kelvis teria sido de um personagem de uma radionovela destas, onde esse personagem sofreria muito. Enfim, ela se apegou a personagem e aí acabou colocando o meu nome em homenagem a esse personagem lá da radionovela. Eu não sei que radionovela é, já tentei pesquisar, mas nunca soube. Pois bem, radionovelas, noticiários, programas esportivos, programas de auditório, como eu falei, tá? O Estado Novo, então, ele tentou construir uma nacionalidade, um sentimento de unidade. O que ele vai utilizar? Incentivo político e financeiro para artistas, para que os artistas produzissem cultura. Claro que a cultura sobre o viés, sobre a ideologia do próprio governo. Então ele queria criar uma ideologia nacional. Vargas, quando iria fazer uma transmissão, ele chamava o povo de trabalhadores e trabalhadoras, já para chamar o pessoal, para que o povo, né, a massa, para eles. Enfim, Vargas foi tão importante que ele acaba ganhando o apelido de pai dos pobres. Coisa linda, né? Mas também é chamado de mãe dos ricos, porque um bom e velho populista ele consegue então governar e deixa todo mundo feliz, tá? Difundiu então valores como dignidade do trabalho, obediência civil, ordem social, estabilidade e um espírito cívico por parte dos brasileiros. Então Vargas tentou construir isso. Muito bem. O problema é que neste período, quando é deflagrada a Segunda Guerra Mundial, o mundo acaba se dividindo em dois blocos, né? Dos aliados e o do eixo. Os aliados seriam, então, o time da Inglaterra, da França, da Rússia. No primeiro momento ela não estava diretamente, mas Estados Unidos também vão entrar depois, Brasil também vai entrar depois. Ou seja, tu teria que escolher um lado. O Brasil já tinha um lado, que era da Alemanha, da Itália, porque o nosso governo era um governo fascista.
Mas os norte-americanos não queriam isso. Então, o Brasil será chamado para tomar uma decisão. Como eu sempre digo, Vargas era muito inteligente. E nesta barganha ele vai dizer o seguinte: olha, Estados Unidos, eu até posso me alinhar contigo, mas o que eu ganho em troca? E é justamente aí que o Brasil vai conseguir financiamentos para criar essa indústria de base no Brasil, para que o Brasil possa se desenvolver com investimento dos norte-americanos. Aí o Brasil toma partido nesta briga aí entre um lado e o outro lado, entre o capitalismo, entre a democracia, contra estados totalitários, o nazifascismo, tá? O Brasil vai mandar então tropas, soldados, para lutar ao lado dos norte-americanos lá na Itália. E o Brasil vai lutar muito bem, vai conseguir, vai cumprir a missão, vencerá os seus inimigos e voltará para casa muito feliz. Os pracinhas que conseguiram retornar, obviamente, né? Pracinhas era o nome que se dava ao soldado brasileiro, os pracinhas. Bom, quando termina a Segunda Guerra Mundial, detonação das duas bombas, etc., Vargas vai sofrer uma pressão enorme. Por quê? Como assim? Como assim? Nós vamos lutar contra o fascismo na Itália e aqui dentro do Brasil nós temos um governante fascista de uma ideologia totalitária. Então não fechava, não tinha como, era uma coisa inconcebível. Então de tanta pressão, ele acaba saindo então da presidência devido a essa incongruência de o Brasil ter lutado fora contra o fascismo e internamente nós éramos um governo fascista. Não fecha, tá? Então ele sai da presidência depois de 15 anos, por isso nós chamamos de a Era Vargas, e vai renunciar no dia 2 de dezembro de 45. E o general Eurico Gaspar Dutra será eleito com o apoio de Getúlio Vargas. Então, Eurico Gaspar Dutra, um general, um militar, assume e vai governar o seu período de mandato e depois Vargas retorna, como se diz, nos braços do povo através da eleição. Mas isso é uma outra história, certo? Então, de maneira direta, de maneira objetiva, tentamos aqui fazer 3 videoaulas para vocês, meus alunos do 3º ano, certo? Um beijo no coração de vocês. Por favor, me ajudem no canal, tá? Deem likezinho, se inscrevam, para que o YouTube possa liberar, não estou falando de monetização, mas eu quero fazer, por exemplo, transmissões ao vivo, usando toda a tecnologia que a plataforma YouTube fornece, só que eles têm umas exigências. Então, por favor, ajudem seu professor, segue o canal e dá o likezinho, tá bom? Beijo no coração de vocês.